Vamos à leitura. Bom, agora eu que perdi meu óculos. Vê para mim, cadê o diácono aí? Vê para mim, irmão Rogério. Ali mesmo, devo ter largado em cima da mesa. Apocalipse 10. Vamos ler só o versículo 7, para nós podermos meditar um pouco nesta palavra. Apocalipse 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Antes de orar, quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, você crê que ele já tocou a trombeta? Agora, a Bíblia diz, se cumprirá. Se ele já tocou, já cumpriu. Já cumpriu. Porque ele já tocou. Cumpriu o quê? O segredo. O segredo de Deus. Ninguém tem que estar à expectativa de algo que vai ser revelado. Não, já cumpriu. O segredo de Deus já cumpriu. Sempre quando Deus cumpre, é de uma maneira singela. Por isso o povo não vê. O que ele anunciou aos seus servos, os profetas, ele já cumpriu. Grande Criador, estamos agradecidos ao Senhor por esta oportunidade de ver as coisas cumpridas, de ver a palavra cumprida, de ver os mistérios revelados. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-me a ajudar seu povo. Tira qualquer coisa de nós mesmos, tudo que é humano, saia e entre apenas a inspiração e a unção que vem do céu. Para a glória do seu nome, o Senhor é glorificado. O homem é um monte de pó, mas o Senhor é vida, que entra em cada monte de pó e realiza a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-nos. A abertura da palavra. Para mim, não tem uma coisa melhor para falar do que o livro foi aberto, a palavra foi aberta, porque houve o tempo que não podia falar. E agora é tempo de falar só isso. A palavra foi aberta. Hoje não é dia de pregar, a palavra não está toda aberta. Hoje é dia de pregar, a palavra foi aberta, ela já está completa. Deus não pode te revelar mais nada. Tem hora que a gente diz para as pessoas, ore a Deus, que Deus vai abrir seu entendimento. Mas Deus já falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Deus são os trovões. Não é o que o profeta pregou? Os trovões são a voz de Deus. Então, as ovelhas ouvem os trovões. Elas não têm dificuldade em ouvir os trovões. Elas ouvem. Eu creio que Pedro também não entendeu a hora que Jesus diz, aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue não tem vida. Pedro não entendeu. Os que não entenderam foram embora, Pedro não entendeu e ficou. Ficou quieto. E ficou, e foi ficando. Até um dia que era tão simples que Jesus deu a ceia, foi revelado. Aí foi revelado para ele. Isto é meu corpo. Eles podiam parar. Pô, mas eles aí que nós vamos comer o corpo dele. O irmão fulano, a irmã Beltrana, podia ter ficado aqui. Aí é simples. Era só comer esse pão, beber esse vinho. Está comendo a carne dele, bebendo o sangue dele. Era tão simples. Foram embora por nada. Deus não revelou. Agora, meu irmão, Deus revelou. Não tem como a gente deixar de servir a Deus da forma que Deus revelou. Porque lá ele não revelou. Lá ele falou e não revelou. Quem não comer minha carne e não beber meu sangue, ó, se ele já tivesse pego, ó, espera lá, não vai embora aos 70, vem cá. Volte aqui. Não, você não pode ir embora. O pãozinho aqui, é minha carne. Olha o vinho aqui, bebe, é meu sangue. Não precisa ir embora. Você já está vindo embora? Não vai embora, não.
O profeta diz, Jesus pregou daquele jeito para que eles fossem embora. Pregou mistério. Agora, quando se prega mistério e o povo vai embora, tudo bem. Mas depois Deus vem e prega revelação dos mistérios. E o povo não entende. E o povo vai embora. Se fala em mistério, não entende. Se revela mistério, não entende. A palavra está aberta. Eu não tenho que fazer mais nada. Eu não tenho que ficar, irmão Brana ficou orando, irmão Brana, se você quiser acompanhar a vida do irmão Brana, acompanhando a vida do irmão Brana, se você não tiver a mínima luz que o irmão Brana pregou, acompanhando a vida de irmão Brana de oração, o quanto ele orou, você não vai enxergar. Ele não orou para enxergar. Ele orou porque ele via. É porque ele enxergava. Ele não orou para ver as coisas. Tem hora que a gente ora para Deus revelar o batismo em nome de Jesus Cristo para você, meu irmão assembleiano. Ora. Irmão, mas Deus já passou por isso faz tanto tempo. Deus já largou da Assembleia, já largou dos outros, tudo no tempo do irmão Brana. Deus largou de todo mundo. Mas eles são curados. Não, isso daí é bênção natural, que Deus não faz acepção de pessoas, derrama sobre todo mundo. Aí com a bênção natural, ele diz, eu tenho, Deus está comigo. Não. Deus já deixou todos eles. Quando eles deixaram a revelação que Deus deu através do profeta e acompanharam Janes e Jambres naquele dia, Deus já os deixou. Agora, nesse tempo em que vivemos, não tem Janes e Jambres mais, já foram também. Aí tem o Coré, tem o Datã, tem o Abirão. E fica caminhando entre primeira, segunda e terceira etapa. Chega a um certo ponto da terceira etapa que nem Datã, Abirão e Coré está mais. Josué tomou conta, o Espírito Santo. Ele tomou conta. Cadê o Datã? Morreu no tempo de Moisés. E o Abirão? Também. E o Coré? Também. E suas congregações? Afundaram tudo naquele tempo de Moisés. Qual o tempo de Moisés? Quando William Branham nos tirou das denominações. Esse era o ministério de Moisés no irmão Branham. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Leia a mensagem para você ver. Foi antes dos selos. Ele já estava pregando essas coisas para nos ensinar. Esse ministério. E pregando, dizendo, haverá um novo ministério. Um novo ministério chegou e ninguém percebeu que era a abertura dos selos. A abertura da palavra. Eles não puderam enxergar aquilo ali. Bom, irmãos, vocês têm... Eu devo não ter trazido aqui também. Será que eu coloquei em cima da mesa e não trouxe? Mas você sabe. Pega ali para mim, os ungidos. Eu devo ter colocado ali. São coisas muito simples, mas as pessoas estão em busca de coisas grandes. E é coisa simples. Eles estavam em busca de um grande personagem. Você sabe que Billy Graham era um personagem muito acima do irmão Branham em seus dias. Se você fosse olhar por personagem, Billy Graham não tinha o ministério da cura, mas o ministério da fama que ele tinha desde aquele tempo. Oral Roberts, entre os pentecostais, irmãos, eles não deixavam de ouvir Billy Graham e Oral Roberts para ouvir Branham. Eles estavam ouvindo aqueles homens. Porque Deus mandou homens para eles ouvir. E Deus mandou um homem só para nós ouvir. Mas Deus mandou homens para eles ouvir. Para tirar a atenção deles, do homem, que era para a noiva de Cristo ouvir. E todos prestaram atenção na mensagem de Billy Graham até hoje. Na mensagem de Oral Roberts entre os pentecostais, todos estão dando atenção até hoje. Mas tem um que só a noiva dá atenção. E chegou o ponto em nosso meio que o povo não está dando atenção nem ao ministério de William Branham. Os de dentro do ministério de William Branham não está dando atenção ao ministério do William Branham, que é o sétimo anjo. Eles não estão dando atenção. Perderam a visão. Eles não conseguiram
alcançar o que precisava alcançar deste ministério. Agora, tem dois aí chamando a atenção, muito bem, eles chamam a atenção, mas não da noiva. Chamou a atenção foi de Ló, da sua família. Chamou a atenção dos sodomitas, mas não chamou a atenção da noiva tipificada em Abraão, que estava lá na montanha. Ali ficou Elohim, comendo bezerro cevado, na casa de Abraão, numa boa reunião. Gente, a mensagem desse bezerro cevado é 7 trovões. Se você não conseguir comer, é muito bom nós fazer nosso churrasquinho dos nossos bezerrinhos. Tem que comer o bezerro cevado. Tem que comer os 3 bolos. Você comer aquilo. E a Sara deve saber fazer esse bolo. A igreja deve saber fazer esse bolo. O Abraão, os ministros, devem saber pegar a vitela e matar a vitela e preparar. Para quem? Para o Elohim. Deus não se alegra com outro tipo de mensagem hoje. Tem hora que você pode dizer, estou farto. Deus não alegra com outro tipo de mensagem. Não há outra coisa que chama a atenção de Deus, senão a palavra do dia. Aquilo que ele deu para sua esposa. Você tem que ter uma pessoa que te chama atenção. Tem hora que você acostuma demais com a sua própria esposa, ela não chama atenção para nada, nem para sexo, ela não chama atenção mais. Acostumou e não chama atenção. E a esposa de Cristo, ela não pode ter esse costume com Jesus. Jesus é a palavra do dia. E aquilo tem que chamar a atenção dela. Ela deve olhar nele, só ele mesmo. Não tem mais nada. Não creio em mais nada. Só creio nele. É Jesus em brana. Você não adianta falar, eu creio em Jesus, mas você já viu ele? Não, foi falado dele, não. Você tem que ter visto Jesus em alguém para você crer. Agora é diferente. Durante as eras da igreja, você creu em Jesus de uma forma espiritual, como filho de Deus. Você creu nele. Mas agora, no século XX, você tinha que crer em Jesus como filho do homem. E era Jesus num homem outra vez. Eu creio em Jesus, mas Jesus num homem. Eu não creio em Jesus apenas espírito. Eu creio em Jesus num homem. Eu creio em Jesus na revelação da palavra. Eu creio em Jesus como meu esposo, que o profeta diz, é a palavra revelada. E Jesus revelou a palavra em brana. Toda palavra que estava em mistério, Jesus veio e revelou. Revelar é manifestar, é fazer claro. E ele estava fazendo claro o que era Jesus Cristo. A sua vida, seu ministério. A gente prega essas coisas, os outros, aqueles que têm o problema do rastro da serpente, e daquela serpente que o irmão Branham deu um tiro nela e não a matou, porque eles criam no batismo em nome de William Branham, e logo eles ficam preocupados. Não tem a mínima preocupação com isso. Não tem. Eu tenho que saber o ministério certo do dia. Tinha que haver estas coisas. Dentro da mensagem, tinha que haver o grupo que crê na ressurreição do profeta para revelar, quando o profeta não vai vir para revelar mais. Mas tinha que haver esse grupo. Tinha que haver uma denominação maior, denominação mãe. Então eles estão aí para isso, para cumprir o papel da mãe, como a Igreja Católica cumpriu o seu papel de mãe. Agora, gerando filhas. E a igreja da mensagem, da ressurreição, vai gerando filhas. Você pergunta, você crê nos 7 trovões? Sim. O que são? Você não sabe. Você crê nos 7 trovões? Sim. Pergunta para os grupos da mensagem. Foi revelado os 7 trovões? Tem grupo da mensagem que diz, não, esse é da ressurreição isolada. Não foi revelado. O Brana vai vir para revelar. Essa é a denominação maior. Dentro da mensagem, é a denominação mãe. Mas tem aqueles outros que creem que os trovões foram revelados. Aí você pergunta para eles, os trovões foram revelados? Sim. O que são? Não, é a voz de Deus. Mas qual é essa voz? O que esta voz falou?
O profeta diz, o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Agora, vai lá, quais as revelações que estão dentro dos 7 selos, que nós não vimos por 30 e tantos anos? Quais as revelações? Nós vimos os 7 selos, mas não vimos a revelação. Nós lemos os 7 selos, mas não lemos a revelação. Mas os 7 selos nós lemos. O povo lê a Bíblia, mas não lê a revelação da Bíblia. Eles lêem a Bíblia como um jornal, mas não lê a revelação da Bíblia. A Bíblia foi aberta. Depois do ministério do 7º anjo, esta Bíblia foi aberta completamente. É a abertura da palavra. Ninguém podia nem olhar para o livro e supunham o que era. Mas chegou o tempo que este livro foi aberto. Você não tem que supor mais. Você supõe o que está dentro de uma carta, o seu envelope está selado. Mas quando se abre o envelope, não se supõe mais, se lê. Se supunha o que era 7º selo, o que era 7 trovões. Estava se supondo. Mas depois que veio a mensagem do 7º anjo, não estamos supondo mais. Nós sabemos o que é. Nós estamos pegando a carta e lendo o que é os 7 trovões, o que são os 7 trovões, o que é a terceira etapa. É um pedacinho só que eu quero falar com vocês. São coisas que vocês conhecem, mas só para firmar mais um pouco. A abertura da palavra. Abriu, você não ignora. Não tem jeito nem de ignorar, está aberto diante de você. O profeta diz, não adianta você querer entrar num porão e dizer, não quero ver o sol, não quero ver os trovões revelados, não quero ver o novo nome. Não adianta, o sol está aí, você sai do porão. Tem que sair do porão, mas a gente entra no porão do nosso entendimento, da nossa mentalidade, no porão criado pelos pastores, o porão criado pelos incrédulos na revelação. Eles entram no porão e dizem, ó, não tem nada de revelação de trovões, eu nunca vi. 7º selo não foi revelado, eu nunca vi. Eles estão escondidos no porão do entendimento deles, fechado, quando a Bíblia diz ao que são os trovões, e a mensagem do profeta diz quem era o 7º selo. Para mim é tão claro, se disser que não é, está errado. Porque o William Branham não podia falar sou eu, mas ele podia falar aquele 7º anjo da constelação, era ele quem tinha o 7º selo. E voou para mim. Dou graças a Deus que voou para mim também. Depois que voou para Brana, aí Brana voou para mim. Certo? Mas teve que voar para Brana primeiro. O 7º anjo voou para o 7º anjo. O 7º anjo celestial voou para o 7º anjo terreal. O 7º anjo terreal voou para nós, que somos o corpo de Cristo. E quando voa para você, você está aberto mesmo, é isso aí. É Ele só. Aí você vai ver que é Ele. Olha o Deus do entardecer, olha o Jesus, ômega. Tem que se ver isso. Não adianta você procurar em outro lugar. Jesus é primeiro e último, olha o último aí. Quando ele chegar, ele vai fazer isso, é o último mensageiro, é o último selo, é o último trovão, é o último profeta aos gentios. Ele já veio, a palavra foi aberta. Eu não tenho que duvidar, não, eu não sei o que é, não sei, é só ler, larga de preguiça. Pega e leia. Leia os selos e veja, é a carta. O Espírito Santo tirou o selo dela para nós. O Espírito Santo tirou o selo da Bíblia. A Bíblia estava selada com 7 selos. O Espírito Santo tirou o selo. Mas para o Espírito Santo tirar o selo da Bíblia, tinha que vir num homem. É o Espírito Santo num homem. Por isso o irmão Branham diz, o profeta da era é o Espírito Santo. Aí você vai ficar por aí, então é o Espírito Santo. Tem nada a ver com Branham. Aí você ignora a revelação principal. É o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está na carne. Nos dias de Anás e Caifás, eles também podiam dizer, não, é o que Deus fez na lei. Era a lei, mas estava na carne de Jesus agora.
Você tem que aceitar, é Ele. Não adianta você ficar dizendo Moisés, dizendo Abraão. Não adianta. Jesus zangou com eles mesmos e mostrou, tem uma coisa, vocês dizem que são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Se Jesus viesse pregar aqui hoje, num verdadeiro pregador, ele teria que dizer, vocês dizem ser filho de Brana, vocês são filhos do diabo. Nossa Deus, que peso. Os judeus também acharam, oh, blasfema. Olha o que ele falou. Falou que nós somos filhos do diabo. Nós não podemos aceitar um homem deste. Eles queriam que Jesus ficasse lisando eles a vida inteira. E Jesus não lisa, não. Jesus, ele corrige, porque ele é o Pai. Então ele está corrigindo os seus filhos. Você recebe uma mensagem, ela é de correção. Se Deus abre a palavra, está aberta. A nossa vida, nós dentro do nosso lar, a nossa vida é aberta para nossos filhos. Você quer fechar a vida para os filhos? É aberta. Os filhos sabem de tudo que se faz dentro de casa. É uma vida aberta. A vida de Deus aqui na igreja foi aberta. Deus abriu. Ele abriu a palavra. Gente, a coisa está toda aberta, você não pode dizer que está fechado. Foi o William Branham que disse, teve um tempo, 7º selo, 159, irmão Branham ouviu de Deus, não diga a ninguém, esta é a terceira etapa, não fale. Aí depois, em 64, Deus vem e falou para ele, fala. Fala o quê? Fala a palavra. O que era a palavra? A palavra falada, que também faz parte da terceira etapa. Fala a palavra. Mas William Branham, ele não estava acostumado a falar, ele estava acostumado a orar. William Branham estava acostumado a clamar. Eu vou ter, acho que falar só nesse pontinho que não vai ter de longe. Mas aí ele tinha que falar, Deus falou para ele, você fala. Tem um tempo que Deus diz, ó, não fala para ninguém. Aí depois Deus vem e fala com o profeta e diz, fala. Para quem? Fala para o povo. Escuta, 206, porque clamas, fala. Ó, isso me agrada. Por que clamas a mim? E, irmãos, não tinha um homem de oração mais do que o irmão Branham. O irmão Branham orava muito. Ele passou 3 dias, uma libertação total, você lê, ele diz, 3 dias orando no mato. Depois ele chega dentro da igreja, do tabernáculo, e diz, Senhor, nós não oramos quase nada. Mas se passou 3 dias e não orava, então não sei o que eu faço. Mas não era isso tudo que Deus queria. Tem hora que é oração daqui, culto de oração. Irmão, vamos para o culto de oração. E o William Branham, no seu tempo, ele estabeleceu o culto de oração. Vocês ficam em casa assistindo televisão, ao invés de vir às quartas-feiras na igreja para o culto de oração. Tinha culto de oração. Quando a palavra abre, mas você está orando para algo acontecer, mas depois que aconteceu, as suas orações não são mais daquele jeito. A coisa mudou agora. Você não ora mais para acontecer. Se faz uma oração é de agradecimento pelo acontecido. Já aconteceu aquilo. Escuta aqui, ó. Que lição. A gente tem que aprender com isso. Apenas fale ao povo e siga adiante para teu objetivo. Seja o que for, se é enfermidade, ou o que for, seja levantar os mortos, ou o que for, fala. Eu o provei. Fale ao povo. Que lição, ó, nesta etapa da jornada em que estamos parados. Olhe onde estamos agora, sim senhor, na terceira etapa. Fale. Ó, vamos fazer grandes reuniões de oração. Esse povo está precisando é ter ordem no culto, ordem para cantar, ordem para orar, saber agora como faz a sua oração. Eles não estão precisando passar ali a noite toda de vigília. Se quiser passar, tudo bem.
Vamos deixar a liberdade deles. Cada um pensa de um jeito. Mas fale. Brana orava. Brana ia, Senhor, devo fazer isso? Eu já te disse para fazer. Por que clamas a mim? Moisés, na beira do mar. Senhor, olha o inimigo vindo. Seu povo não tem fé suficiente. Criticam. Que devo eu fazer? Foi aí que o profeta tirou a mensagem. Por que clamas a mim? Numa hora desta, decisiva, de ação, você clama. Eu não te disse, leva meu povo. Não importa se aparece Mar Vermelho, se aparece Rio Jordão, e se aparece Perizeus, Fariseus, seja o que for. Leva o meu povo. Apareceu o mar. Ele já orou. Deus falou, por que clamas a mim? Olha ele orando outra vez. Tem hora que as pessoas, eles oram por uma dor de barriga, agora pede oração, amanhã outra dor de barriga. Semana que vem, dor de barriga outra vez. Pede oração. Fale para a dor de barriga. Vai embora. Não, as orações, aquelas orações longas, cansativas. Não, agora fale a palavra. Fale, o livro está aberto, a palavra está aberta. Você tem que falar a palavra agora e saber que Deus já abriu. Está tudo aberto. Antes eu orava, eu clamava, eu queria isso, eu queria a palavra aberta. Agora eu já tenho ela aberta. O que eu quero mais? Eu precisava da palavra aberta. Ela tinha que estar aberta para eu entender. Agora ela foi aberta. Deus abriu esta palavra para William Marion Branham. William Branham é meu profeta, é profeta de Deus. E eu creio nele como um profeta de Deus. Eu creio nele como Deus em carne. Fale a etapa que nós estamos. Será que pensa o povo que está esperando para a terceira etapa? Irmão Branham diz, veja a etapa que nós estamos agora, parados. Olhe, onde estamos agora? Sim, senhor, na terceira etapa. Notem, estamos exatamente aqui, nas portas da vinda do Senhor. Quando ele falava vinda do Senhor nesse tempo, era rápido. Não era Monte Pôr do Sol, era rápido, porque o Monte Pôr do Sol foi um ano antes. Está falando das portas da vinda do Senhor. É as portas do rápido. Olha que hora nós estamos vivendo, 273, ainda desta mensagem. Deus, porque clamas fala, me dê coragem para tomar essa espada da palavra, que ele pôs em minha mão por volta de 33 anos atrás, e sujeitá-la e marchar à frente para a terceira etapa. É a minha oração. Amém. Aí as pessoas, uma hora ele disse que já estava na terceira etapa, ele disse, eu vou marchar para frente para a terceira etapa. Então as pessoas, irmão Branham tinha que fazer desse jeito. Deus falou para ele, uma hora ele não fala, outra vez, fala para o povo. 283, porque clamas fala. Um homem que teve coragem de mostrar que ele estava fazendo a coisa errada. Disse algumas coisas que não pensei. O eco está demais. Mudou a coisa aí? Disse algumas coisas que não pensei que as ia dizer, porém já estão ditas. Quer dizer, não tem jeito mais, já falei. Eu não pensei que ia dizer, mas já falei. É uma repreensão para mim. Tenho me encontrado a mim mesmo no caminho que não cri que estava. Porém, tenho me encontrado culpado de clamar sempre em lugar de falar. Eu estou errado de clamar sempre. Tem hora que as pessoas acham que Deus está naquilo. Ora, baba, ora, fala em língua. Volta tudo ao pentecostalismo só para achar que a língua adormeceu de tanto falar em língua, como a primeira vez eu falei. Eles voltam aquilo, voltam aos arrepios, já Deus está aqui. Não, Deus já revelou a palavra, já abriu a palavra. Você tem que sentir, quando Deus abriu a palavra, você tem que sentir agora aquela realidade.
Antes você não tinha essa realidade, agora você tem. Então você tem que se alegrar com isto e ser corrigido da mesma forma. William Branham dizendo isso daqui. Olha, é um homem que Deus tinha que abençoar ele mesmo. E nós talvez esconderíamos tudo isso do povo. Tenho me encontrado a mim mesmo no caminho que não cri que estava. Porém tenho me encontrado culpado de clamar sempre em lugar de falar. Deus, me ajude desta hora em diante para ser um servo mais consagrado. Ao invés de clamar, que eu já fale. Tem hora que fica clamando demais. Você pensa que Deus gosta, a gente fica ali, Senhor, tira a febre do meu filho. Aí você experimenta, não, ainda está quente, Senhor. Senhor, tira a febre do meu filho. Em nome de Jesus. Fale a palavra, febre, eu te ordeno, vai embora. Fale a palavra. Senhor, tira a incredulidade de mim. Deixa eu ver. Não, ainda estou incrédulo. Senhor, tira toda a incredulidade de mim. Não. Deus não quer que você clame. Ele quer que você fale. Incredulidade, saia de mim. Fale. Aleluia. Me ajude desta hora em diante para ser um servo mais consagrado, não unicamente a mim. Oro por você também, que juntos como o corpo de Cristo, chamado a sair do mundo, preparando-nos para a terra prometida. Que Deus me dê coragem para falar a forma, fazer o caminho claro, de modo que você não perca a pista. A palavra foi aberta, o caminho é feito claro, você não perde aquilo. Está cheio de sinais, tem placas por todo lado. Você chega na próxima, ele está revelado. Não, eu estou atrás dos trovões. Vai na outra placa, está revelado. Não, eu quero saber do 7º selo. Tem uma placa onde você está caminhando, está revelado. Não vai revelar, está revelado. Aquilo já cumpriu, Deus já fez aquilo, amém. O direi a vocês pela graça de Deus, eu seguirei as pisadas ensanguentadas de quem foi antes de nós. Eu vou sempre firme nisso daqui, fale, não fique orando, fale. Creia que aquilo já está tudo pronto, aquilo é seu, fale. O irmão Branham sentiu-se culpado de clamar. E nós, irmãos, vamos clamar. Vamos, clame, grite, pule. E não sabe o novo nome. O que quer dizer isto? Tem mais alguma coisa? Tem. A palavra foi aberta. Aquilo abriu 7 selos. O irmão Branham disse que o livro estava selado com 7 selos. Se não abrir um selo, o livro não está aberto. A palavra não está aberta. Porque um selo sela toda a Bíblia. A Bíblia estava com 7 selos. Você tira, é como um barco amarrado por várias cordas. Você tira, tem 7 cordas amarrando o barco e você tem que tirá-las para ele zarpar. Aí você tira 6 cordas. O barco não vai. Você tem que tirar a 7ª. A Bíblia é uma palavra selada com 7 selos. Se um selo ficasse para trás, toda a Bíblia estava selada. Um selo, o profeta diz que ele vem de Gênesis a Apocalipse. Ele sela a Bíblia toda. Então foi aberta a Bíblia? Foi aberto o livro? Foi. Bom, aquilo é o que vocês conhecem, que o profeta pregou. Em 262, os ungidos dos últimos dias. Eu vou ler 373, 374, logo já vou encerrar, para nós poder tomar a ceia. A mensagem mais curta. Note no mesmo dia, quando este mensageiro, que é o 7º anjo, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. A sua mensagem é o 7º anjo, é o 7º selo, é os 7 trovões. É você declarar sua mensagem. Ele vai declarar os mistérios que só nos dias da voz do 7º anjo
poderíamos conhecer. Então ele desata tudo. O 7º selo era ele. Era a coisa mais singela, mais simples. Porque era o 7º anjo que tinha o 7º selo e voou para ele. Vocês viram aquele 7º anjo quando estava descendo e se materializando? Não viram nada. Até hoje, nem quem andou com a irmã Brana não viu. Deviam ter visto, primeiro que nós, e nos avisado essas coisas. Não viram. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos, para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Então, se o profeta diz que foi, fale a palavra. O que os pregadores deveriam sair? Falando a palavra. Enquanto você está dizendo a terceira etapa não cumpriu, você está clamando. Fale a palavra que o profeta disse. A terceira etapa foi. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Então você está falando a palavra. Você vai dizer, os 7 trovões foram revelados nos dias da voz do 7º anjo. Não vai ser, já foram. O novo nome. Ele revelou tudo, irmãos, mas não revelou o novo nome. Então está selado ainda. Você tem que notar isso, 132 do primeiro selo, é tão claro, irmão Brano não podia falar mais. Ele não podia falar mais, tinha que falar só aquilo ali. Jesus, o seu nome na terra foi Jesus, e quando ele venceu e ascendeu, ele recebeu um novo nome. Será revelado nos trovões. Bom, os trovões foram revelados? Foram. Então qual o novo nome? As pessoas querem saber. Porque tem o outro lado que se você disser que é Brana, então você é aquele grupo que o irmão Brana era contra ele. É o que eles querem ouvir. Mas esta é a verdade do que está escrito nas mensagens do profeta. Esta é a verdade. Não tem nenhum outro HM senão William Brana e Billy Graham. Válido na era. Mas o HM de Billy Graham não prepara noiva, não revela mistérios, não abre a palavra, não tem nada com o selo. Ele tem com Sodoma, ele tem com Ló, justo. Mas não tem nada a ver nem conosco. É um HM natural. Agora, quando você fala em HM espiritual, que é do 7, o do 6 é do mundo, que é Grã. Ele é um mensageiro para as igrejas que estão no mundo. Você não pode negar isso, ele é um mensageiro de Deus. Mesmo que as igrejas que estão todas ligadas com ele, crê na Santíssima Trindade. Não importa. Ele é um mensageiro para as igrejas do homem. Para a igreja 6. Ele é um mensageiro para essas igrejas. Você vai em Oral Roberts, o grande pregador pentecostal, mas também trinitário. Porque se ele está entre os pentecostais, ele é um trinitário. E tudo bem, ele não pode ser diferente. Só Brana que veio e mudou tudo. O nome dele foi mudado quando criança, e quando grande, o ministério foi tomando sua forma, foi mudando. O ministério foi mudando. Em 63, ele sofreu a última mudança no seu ministério. E dali para frente ele foi abandonado. Porque ele sofreu a última mudança no seu ministério. Que tinha que mudar aquele ministério. Porque Deus desceria em carne nele. Ali mudou por completo o ministério de William Branham. E você não vê agora muita gente mais ao redor de William Branham. Você lê as mensagens do irmão Branham, de 63 para frente, você lê ele lamentando. Ele estava sozinho naquele deserto. Mas Deus vai me tirar desse deserto, ele disse. Deus vai me tirar. Não tinha gente batendo no ombro dele, dizendo, ó, profeta de Deus. Não, agora não. Agora ele pregou cada coisa, ele abriu os selos e os selos mostrou o que era a denominação, que ela era do diabo, e antes ele mandava as pessoas que criam no que ele pregava para aquelas denominações. E elas eram de Deus naquele dia, quando ele mandou para lá.
Mas quando Deus reuniu toda a palavra e colocou em Brana, todas as denominações foram do diabo, diz o profeta. Agora a coisa mudou, então as assembleias não podiam gostar dele mais. Por quê? Porque antes ele mandou 500 mil de gente para ela. Mas agora ele já estava dizendo que essas denominações são do diabo. Que Deus havia mostrado para ele. O selo, a palavra foi aberta. Quando abre a palavra, você vai ver que mesmo parentes não vão gostar muito de vocês. Você vai continuar sendo gente boa. Eu creio que o cristão é a melhor pessoa que tem. E se o cristão é bom, o branita, muito mais ainda. Você tem de onde tirar o exemplo. Nós tiramos o exemplo de Cristo para nós durante 7 anos da igreja. O exemplo de cristão. Aí o irmão Branham vem e diz, o novo nome é um nome familiar. Aí dá a ideia de um nome familiar. Era só falar assim, olha, o novo nome é o nome de uma família. Ele falou, é um nome familiar. Aí, conhecido, familiar. As pessoas nunca perceberam isso. E isso ele falou nas eras da igreja, antes de chegar aos selos. Aí nos selos ele fala, olha só que vai ser revelado nos 7 trovões. Nos 7 trovões, depois, em 64, ele já olha para trás e diz, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Irmãos, as pessoas falam, irmão Branham, nós vamos para lá ou para cá? Antes ele estava falando, era para lá. Agora ele está dizendo, é para lá. E você tem que acompanhar. A terceira etapa, o que vem? Olha para lá. Aí ele chegou lá e falou, a terceira etapa, o que foi? Tem que mudar de direção, olhar outra vez, sim. Mas que coisa, é para lá ou para cá? Quando o profeta diz para lá, eu olho para lá. Quando a luz chega, abriu a palavra, diz, é para lá, então olhe para lá. Eu vou olhar como o profeta mandou eu olhar. O profeta não é falso, falsos são quem prega contra essas coisas. O profeta sabia posicionar isso. Nós devemos saber, quando lemos esses 2 lados, é como uma moeda. Você tem que saber os 2 lados da moeda. Então aí são os 2 lados da mensagem. E o irmão Branham tinha que falar desse jeito. Quando estava para ser aberto, ele disse, é para frente, é o que vem. Depois que foi aberto, ele disse, está para trás. É o que foi. Eu disse, muito obrigado, senhor. Não importa se as pessoas não veem, eu vejo a palavra aberta. A palavra foi aberta. A terceira etapa ele não podia falar para ninguém em 63. Ele não podia falar em 64, ele já deu um começo. Em 65 ele abriu tudo. Ele tinha que fazer isto para mostrar, a palavra foi aberta. Você não tem que preocupar. Olha, e a terceira etapa? A terceira etapa foi a palavra aberta. Foi a revelação dos 7 trovões. Dentro dos 7 selos. Aquilo foi a terceira etapa. E a visão da tenda? Foi tudo ali também. Você tem que ver tudo dentro daquele quartinho. Tão misterioso, tão simples. E ali estava tudo revelado. E Cristo foi lá e ainda falou para ele. Falou, aquela coluna de fogo que vocês veem, esteve lá no quartinho e me disse. 190 perguntas e respostas sobre os selos. E me disse, quando o cordeiro toma o livro, acabou a misericórdia. Já tinha tomado o livro lá no primeiro selo, para revelar o primeiro selo. Não na primeira era, não, tinha que ser na última era. Na primeira era, graça, graça na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª era. Graça. Mas agora, toda a graça se reuniu num homem. Tudo estava num homem só. Mistério, 7 eras, todos os mistérios. Nos dias da voz do 7º anjo, ele vai abrir isso, ele vai revelar. Ali ele abriu, revelou tudo para nós. Não existe mais mistério. Amém? Se você não crê, eu digo, vai orar, vai clamar. Aí você me escuta e diz, oh Deus, me ajuda, Senhor. Eu preciso entender o novo nome que já foi revelado. Não, agora eu falo o novo nome. Fala. Fala. H-A-M faz parte do nome de Deus. Que Deus era um homem. No século 20, Deus foi um homem. Estamos cheios de mensagem falando isso.
Foi Jesus Cristo mesmo na terra. É o profeta que falou, tem culpa. Eu gosto de deixar os parágrafos, se você vai lá, só alguns para você ir lá e examinar. Certo? Provando sua palavra. 236. Vai lá e examina. Ele diz, é Jesus Cristo mesmo, o Filho do Homem, que descerá do céu em carne humana. Como é que ele vai? No céu, ele desce do céu em carne humana, que jeito? Vocês não viram que Brana teve que subir na nuvem? E Jesus Cristo tinha que descer, ele desceu do céu até na nuvem. E para descer na terra agora eu preciso de alguém que me leve. Até aqui eu vim. Mas agora eu tenho que pisar na terra. Eu tenho que ser carne humana. Por isso levou o 7º anjo lá e desceu nele. Aí ele desceu. É por isso que ele mostra o 7º anjo descendo e materializando, aquele 7º anjo, e mostra o anjo forte descendo. Gente, é duas materializações. É o 7º espiritual no 7º natural. É Cristo espiritual no Cristo natural. É Cristo do céu descendo para o Cristo da terra. É o Messias do céu descendo para o Messias da terra. Ele diz, os judeus tiveram o seu dia e Messias manifestou para ele e para os samaritanos. Mas para os gentios, hoje é o dia deles. Hoje tem se cumprido essa escritura. Hoje é o dia dos gentios. Era com ele, o Messias. Estava ali o Messias, Cristo estava em Brana. A carne de fora era brana, mas tudo o que ele falava, revelava os segredos, os mistérios que estavam no coração das pessoas. E por último ele diz, agora não é revelar mistério que está no coração do povo. Agora é revelar mistério que estava no coração de Deus. Abertura da palavra. Ele falava, quando ele falava o que estava no coração das pessoas, abriu o coração das pessoas, elas eram curadas. E quando ele falou e abriu a palavra de Deus, que eram os mistérios que estavam no coração de Deus, foi aberto para nós, isto abre o nosso coração também, e nós somos curados, não só física, mas espiritualmente. Obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade de poder estar aqui, te adorando, te servindo e nos alimentando desta palavra aberta, Senhor. Eu posso não entender tudo, Pai, porque eu não sou um sabichão, eu não entendo, mas uma coisa eu sei, eu creio, Senhor. Eu creio. Seu profeta diz que a palavra está aberta, e eu estou dizendo, a palavra está aberta. Seu profeta diz, para de clamar e fale, e eu estou dizendo para o povo, pare de clamar e fale, porque é isso que eu tenho que fazer, o que o seu profeta mandou fazer, porque o Senhor mandou o profeta fazer. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Fique de pé.